Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. Há quem diga que o passado é letra morta. Acredito que é uma enciclopédia que, além de indicar as ações do presente, pode ajudar a mapear o futuro, principalmente em política. País que não aprende com a própria história erra repetidas vezes. Lembremos, anões do orçamento, mensalão, petrolão e por aí em diante, Digo isso porque, além do programa Debater a Crise Política Brasileira, pesquisa sobre o atual governo, que vai de mal a pior, e os números de possíveis candidatos a presidente, quem tem mais e quem tem menos rejeição, vamos falar também de Rui Barbosa, considerado por muitos o brasileiro mais inteligente de todos os tempos. Ele ainda é uma celebridade, quase um século após a morte dele. Rui Barbosa, porém, teria cometido uma das maiores burrices, podemos dizer assim, que um intelectual poderia cometer. Presença em cena política do cientista político Dimas Antônio de Souza, professor de Ciências Políticas da PUC-MG, graduação e mestrado nessa área pela UFMG, autor do livro O Mito Político no Teatro Anarquista Brasileiro, e do professor Luciano Mendes, pedagogo, mestre pela UFMG e doutor em História da Educação pela Universidade de São Paulo, professor titular de História da Educação na UFMG, coordena o projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Muito bem, prazer em recebê-los aqui. O nosso amigo Luciano aqui lançou agora, sábado, na livraria Quixote, do meu amigo Alencar, né? Isso. Do meu amigo Alencar, o livro Edição e Sociabilidades Intelectuais, que versa sobre a obra de Rui Barbosa, um especialista em Rui Barbosa. Mais ou menos. O que me interessava muito na pesquisa, que me interessa muito no caso do Rui Barbosa, é aquilo que eles fizeram dele, digamos assim. Porque ele era considerado um cara já, alguns anos depois da morte dele, como esquecido. Isso os amigos dele diziam. Alguém esqueceu Rui Barbosa? Eu estou admirado. Nos anos 30 havia esse debate sobre o esquecimento do Rui Barbosa, das lições dele. Havia críticas a ele também já, pouco mais de 10 anos depois da morte dele, em 23. E o propósito da Casa Rui Barbosa, então, foi fazer uma homenagem a ele e à cultura brasileira, fazendo a edição completa das suas obras. Ô, Luciano, nós vamos falar depois de Rui Barbosa, inclusive o que ele pode ensinar aqui a nós hoje, aqui no Brasil, com essa crise aí que eu disse, que está pegando para capar, pegando para valer. Mas primeiro nós vamos falar aqui com o Dimas, sobre essa crise. Eu estou com esse papilinho aqui, eu não tenho aquele fone aqui, aquele negocinho que coloca no ouvido, que é com soprano lá, sabe? Eu tenho esse papilinho aqui, sabe? E eu queria falar dessa última pesquisa aí, que foi do Instituto Datafolha, que é talvez o mais conceituado, um dos mais conceituados do Brasil, que mostrou essa situação aí de o Lula estar na frente de todo mundo numa disputa presidencial, se essa disputa fosse hoje, né? Mas, ao mesmo tempo, Lula aparece aqui, por exemplo, olha para você ver, ele parece com 30 pontos, Marina com 15, Bolsonaro, hein? A extrema-direita com 15, Joaquim Barbosa, que nem partido sequer tem, com 11, e o Alckmin, o governador de São Paulo, que pode ser o representante tucano na eleição, com 8%. Mas o Lula, em compensação, tem uma rejeição de 46%, enquanto vindo o Alckmin depois. O Alckmin tem pouco número e muita rejeição. O Alckmin tem 34%. Bolsonaro também tem muito, 30%. Queria que você analisasse essa crise, começasse o nosso programa, e essa pesquisa, depois eu vou até falar outros números aqui. Boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui de novo no seu programa, o Carlos, também com o professor Luciano. Temos muitos amigos. O professor Luciano, nós já estamos assim, comprando o passe dele, é a primeira vez que ele vem ao programa.
Eu até já estive aqui uma vez, né? Mas no início dessa problemática toda, até antes mesmo do acontecido, da queda da Dilma Rousseff, né? E eu posso dizer assim que é complexo, mas previsível, já era previsível, né? Desde 2013 montou-se uma farsa principalmente na informação, né? Pelos veículos de informação de larga escala e de poder, né? De mídia, né? O poder da mídia, da grande mídia. Da grande mídia. Cena política não entra nisso não, viu? Porque cena política não ajudou nisso aí não, viu? Com certeza. Então montou-se uma farsa e, bom, as farsas, as mentiras, elas têm perna curta, né? Acontece que vimos a queda de Dilma Rousseff por acusações banais, né? Acusações de quê? Qual acusação? De pedaladas fiscais, que nunca ninguém nem foi acusado por isso e nunca será de novo. Causuísmo apenas, né? Pegaram inventaram um crime onde não existia para depor uma presidente. E segundo relatos mesmo na época do Jucá, né, que depois veio a ser chamado até de Caju, não é isso? Pelas listas aí da Odebrecht. Caju, lá tem o gato, como é que chama o gato mesmo? Angorá. O Angorá, o Caju, tem o Mineirinho. O Mineirinho. Então, foi assim uma situação onde que se armou um plano mesmo. Um plano de quem? Quem montou um plano? Dois segmentos da política brasileira. Um que quer implantar um modelo de Estado neoliberal, né, que quer destruir o Estado social em implantação, né, e implantar um Estado, um modelo mesmo de Estado neoliberal, foi isso que apontam as mudanças de Temer, junto com um outro grupo, que é o grupo de ladrões mesmo, verdadeiramente ladrões, os chefes da quadrilha, né? Ou o chefe da quadrilha, como foi anunciado aí na revista há pouco tempo aí, né, onde o Joesley anunciou o chefe da quadrilha mais perigosa do Brasil. Mas assim, com esse passado, a queda da Dilma e tudo, e hoje a gente tem essa crise que não para, o presidente balançando mais que eu aqui na cadeira, que fico para lá e para cá. E como é que você está analisando esse quadro? E eu queria te falar também, se você quiser entrar no debate aí, tá? O debate é aberto, independentemente de perguntar ou não. Balança, mas dificilmente cai. O presidente balança, vamos chamar de usurpador, porque o Temer é um usurpador. Chegou ao poder por vias tortas, via da traição, né? Da via do golpe. Ele armou. Está tudo dito, está tudo inteiro. Ele mesmo depois declarou que a Dilma caiu porque não aceitou o programa que ele propôs. Depois tem uma fala dele onde ele diz que o Cunha havia dito que não entraria com o pedido de impeachment. Mas você está dizendo que ele balança, mas não cai. Até no último programa eu usei essa expressão, que é o nome de um prédio famoso aqui da Horizonte, balança, mas não cai. Porque de um programa de televisão. A popularidade dele está em 7%. Ela é a pior em 28 anos, segundo essa oferição aí desse Instituto Datafolha. Ela só não é pior do que a do Sarney há muitos anos, em 1989, naquela época de hiperinflação, quando você comprava um pão por 100, no dia seguinte estava a 150, e que o Sarney chegou a 5%. E você acredita que ele se mantém, mesmo com esse quadro? A gente fazendo análise, a gente até torce que caia, né? Sim. O desejo eu estou colocando também aqui os mas pontos, assim, né? Eu penso que com a base parlamentar que ele tem, e com a capacidade dessa base de falar mentiras e cometer aberrações aos olhos nossos, protegidos ainda por elementos de dentro do Supremo Tribunal Federal, muito pouco provável que venha cair. Agora mesmo, eu estava dizendo, de quem é o golpe, né? Eu estava lá na história, de quem é o golpe? O golpe é do PSDB, que perdeu as eleições de 2014, que não aceitou perder, que quer implementar uma agenda de privatização, uma agenda de diminuição do Estado, de contenção de gastos públicos, jogando sobre as costas da classe trabalhadora toda a culpa de uma crise suposta, justamente para que o setor privado possa crescer e expandir-se, a previdência, a saúde. O objetivo é esse, o terceirizado,
O objetivo é a acumulação de capital. Acumulação de capital em detrimento, né, do grande, em detrimento dos pobres, trabalhadores e do pequeno também, do pequeno comerciante, né, que tudo tende a quebrar. Sem dúvida. Então, só concluindo meu raciocínio. Quem deu golpe é um grupo que quer montar um modelo de Estado e um outro grupo que quer manter a roubalheira. E esse grupo tem força suficiente lá para manter o Temer até terminar isso. O projeto é manter os corruptos mesmo, o plano é para manter os corruptos e o plano é para neoliberalizar o Estado. Não, agora, voltando à pesquisa, eu acho que uma coisa muito impressionante, os dois dados sobre o Lula é impressionante, né? Quer dizer, a gente tem que considerar que o Lula está sob fogo cerrado da imprensa, do judiciário, ou de parte do judiciário, da Polícia Federal, já há alguns anos, né? A imprensa tem sistematicamente todos os levantamentos sobre as manchetes, né, sobre aquilo que a imprensa dá, o tempo de cobertura, todos eles mostram quanto a imprensa procura produzir uma imagem extremamente negativa do Lula. Então, acho que o fato dele ter, digamos assim, essa rejeição, há que se considerar que é uma rejeição baixa diante daquilo que vem se falando de forma sistemática. Agora, a outra questão que eu acho que o grupo que sustenta o Temer tem medo, e não só ele, eu acho que um grupo bastante, é o fato de o Lula, apesar de ter sistematicamente estar sobre o chicote, digamos assim, dessa imprensa, mostrando as imagens cada vez mais, uma representação cada vez mais negativa, ele se mantém nesse patamar de forma sistemática, né? Eu acho que essa continuidade dele que é uma grande questão. Por outro lado, eu acho que nisso que o professor Dimas vinha falando sobre a imprensa, acho que há que considerar essa guinada que a imprensa tem dado, Dimas, sobre a cobertura e o significado disso na própria manutenção do Temer, né? Quer dizer, uma coisa é você manter o Temer como presidente com força, outra coisa é você mantê-los de joelho diante da própria imprensa. Outra coisa, né, que me impressionou nessa pesquisa, eu estou colocando esse número inicial, Lula com 30%, Marina com 15%, Bolsonaro com 15%. O candidato da extrema-direita que defende a tortura, que defende a volta ao golpe, ao governo dos militares, com um patamar desse. Isso é a análise sua sobre isso, sabe? Olha, eu penso assim, quando eu citei 2013, e eu acho que ali talvez foi o início de tudo. Você pega, por exemplo, a popularidade da Dilma até maio de 2013. Até maio de 2013 ela estava lá em cima, a popularidade era alta. Deu junho de 2013, com aquelas movimentações, a popularidade caiu. Ela fazia aquela faxina, mandava o ministro embora, aquelas coisas. Ela não era considerada burra, ela não era considerada anta, ela não era considerada nada disso. Em junho de 2013 para frente, marca aí a data e pode conferir nas estatísticas. Em junho de 2013 para frente, a presidente Dilma virou vítima de esquemas de mídia, não só da grande, mas da pequena mídia, desses memes que se produz, que corporações andaram fazendo, destruindo a imagem dela perante a população, transformando a presidente da República, de repente, numa burra. E, de repente, esse processo assim, me chamou muita atenção e eu tenho pesquisado, porque a gente vai buscando, né? Então, eu comecei a olhar aqueles memes que fizeram com ela. Transformando e vendo, e comecei a ver comportamentos, às vezes, de adultos, de pessoas idosas, velhos, 50, 60 anos, com os netos, nos bares. Eles viam os memes da Dilma e ficavam, ao mesmo tempo, um adulto e uma criança. Como ela é burra! E rindo. O que eu quero dizer? Olha o que aconteceu, o adulto e a criança rindo da mesma coisa. Houve um processo de infantilização. Uma infantilização. Mas, ao mesmo tempo, a Dilma também demonstrou, em várias ocasiões, que ela não tem muito tino político. Ela não recebia, ela não discutia, né? Ela não tinha aquele tino, que eu digo, daquela política da negociação, da cooptação. Ela não tinha um tino político, talvez, esse que eles falaram, ela não tinha um tino político, um traquejo político, às vezes querem dizer que ela não tinha paciência para negociar com ladrão. Que ela não tinha. Realmente, a mulher era limpa. Eles não conseguiram falar nada da Dilma até hoje. Até hoje não se coloca agora, nada contra ela. Quando você vai nos sites aí,
Eles transformam ela numa ladra, transformam em tudo. E na época conseguiram transformar numa coisa que ela não é, burra, anta. Sem dúvida. As pessoas começaram a fazer dela, assim, pegavam trechos dela na ONU. Pegaram uma fala dela na ONU lá, falando da questão do vento, do armazenar vento, e transformaram isso como se ela estivesse falando extrema de uma besteira. E no fundo a possibilidade de estudos de tecnologia, de jogar vento para as rochas subterrâneas, para as cavernas subterrâneas, estocando no sentido de compressor, né? E transformar aquilo, mas é pesquisa. E ela diz, não há como. Claro. Então as pessoas transformaram falas dela, tiravam do contexto e julgava aquilo para fazer piada com ela. Bullying político de alto nível, destruindo a imagem dela, claro, e transformando adultos em crianças. De repente, velhos ficavam rindo. Como que a gente pode acreditar que a presidente da República é burra? Como eu posso chamar de Temer de burro? Eles estão me visando ali do que tenho de chamar o intervalo. Fique à vontade. É interessante você falar aí, eu trabalho com jornalismo e com literatura. Nesse caso, eu jogo palavras ao vento. Cena política, volta já já. Segue cena política, debatendo o Brasil, a crise e também a história. Vamos falar aqui sobre Rui Barbosa. Presença do professor da PUC-MG, Dimas Antônio de Souza, Ciência Política, e do professor de História da Educação, Luciano Mendes, da UFMG. Luciano, vou falar com você agora. Vamos falar sobre essa questão ainda dessa pesquisa que mostrou esse espelho, né, de um candidato de extrema-direita, um candidato que promete a tortura, está com 15% empatado com o segundo lugar, com a Marina. Você acha, por que a sociedade, com essa crise, com esse processo aí também de queda econômica atingindo todo mundo, desemprego batendo em 15 milhões de pessoas e tudo mais que se fala aí, que se vê aí, por que esses números do Bolsonaro, se eu entender? Eu acho que os números, os 15% do Bolsonaro, eu acho que são assustadores, mas não são surpreendentes, né? O Dimas chamava a atenção no bloco anterior para essa questão da desconstrução da imagem da Dilma, a agressão. Se a gente pensar que boa parte dessa agressão foi dirigida contra o corpo da presidente, né, como o fato de ser mulher, né, boa parte dos memes era uma agressão corporal. Pulando a Dilma, né? Vamos pular a Dilma. Não, então, mas é essa dimensão que eu acho que... Então, essa dimensão de uma política que é historicamente feita no Brasil por homens brancos, né? Lembra do primeiro... do Ministério do Temer, né? Não achou nenhuma mulher para ocupar o ministério. Então, essa política extremamente violenta, é uma cultura política extremamente violenta, sem mulheres, sem negros. Então, acho que isso é fundamental. Então, o Bolsonaro, ele, estou dizendo, ao mesmo tempo é assustador, mas não surpreende porque ele encarna essa política, essa cultura política extremamente violenta que a gente tem. Nesse sentido, a presença do Bolsonaro, desses movimentos na cena pública, é interessante, quer dizer, porque é possível combatê-los, é possível discutir, escancarar essas posições que sempre agiram no Brasil. Quando a gente fala da corrupção agora, quando a gente fala da violência como se fosse um fenômeno atual, quer dizer, é preciso pensar que esse país foi construído, né, sob a égide da violência, da exclusão. O fato de um candidato igual o Bolsonaro está se colocando politicamente, está disputando eleição, já disputou várias eleições para deputado federal, quer disputar para presidente da República. O fato de ele não estar empunhando a baioneta, o canhão, para tomar o poder, é um processo democrático. Eu acho que... concordemos ou não com ele. Uma das vantagens da democrática. Uma das vantagens da democracia é justamente abrir esse espaço. Eu acho, particularmente, que o Bolsonaro já agrediu a institucionalidade democrática, o Estado de Direito, em muitas ocasiões. Né? Quer dizer, ele ultrapassou qualquer tipo de civilidade democrática. Agora, um dos grandes trunfos da democracia é justamente trazer para o espaço público essa discussão. E, à medida do possível, evitar que ela se transforme na violência física contra o outro, né? Quando o aniquilamento do outro. Então, essa dimensão é fundamental. Lembro de falar no dia do impeachment, inclusive,
defendendo o torturador Claro, da então. presidente Dilma. Claro, sabe? e várias Isso outras. Essa é uma agressão, né? O que ele tem, Agressão, ele diz, por sem exemplo, dúvida. sobre a população negra, né? Penso também, assim, voltando ao assunto da infantilização. O eleitor do Bolsonaro é o infantilizado em extremo. Foi o que chegou ao nível da infantilização, porque o Bolsonaro, ele propõe soluções simples para problemas complexos. Ele é cheio de fórmula que parece sim, é exatamente que resolve tudo. Ó, para resolver o problema agrário no Brasil, põe armas na mão do produtor rural, porque o produtor rural vai receber o sem terra na bala. Para resolver o problema da violência contra a mulher, que ele mesmo prega, às vezes, a violência contra a mulher. Mas para resolver o problema... Já pregou no caso daquela deputada, né? Sim, da Maria do Rosário, da Maria né? do Rosário. Aí ele vai e diz, para resolver o problema do feminicídio que há no Brasil, ou da violência contra a mulher, então põe arma na mão da mulher. Aí você põe arma na mão da mulher, que aí o homem não... O que ele pensa? Ele sugere o tempo todo soluções que assim infantilizam, que simplificam o debate, de forma que as pessoas ficam aí. E olha que ele está crescendo justamente naquela faixa até de jovens mesmo, 19, às vezes são saradões de academias, sabe, muito fortes assim fisicamente. Vê as estatísticas do voto do Bolsonaro, que é preciso compreendê-la, né? Compreendê-la, analisar. Quem está entrando nessa onda... É o rei da bola, que a pessoa toma bola. A gente tem que dar uma pesquisadinha direitinho para conhecer melhor o público, mas parece, assim, a princípio que seja, sabe? Até no reflexo dele na universidade, o típico. É branco, é fortinho, é gente geralmente rico, tá certo? E esse grupo que se forma é um grupo que tem um raciocínio político baixo. Entram na minha página de Facebook, assim, às vezes eles não sabem que eu sou professor de política, eles me chamam lá de burro. Esse cara entra assim, chutando a gente como se a gente fosse cachorro, com a violência nas palavras, um nível intelectual de argumento baixo. Se você... Geralmente é quem defende Bolsonaro. Geralmente, quando chegam nossas páginas assim, chegam com um nível de palavreado muito ruim. Mas eu não vou perder isso não, sabe, Odir, mas que você falou, infantilização. Infantilização, Então quer dizer que ele qualquer dia está propondo um soldadinho de chumbo aí, sabe? Uai, soldadinho de chumbo, já que é infantilização. De certa forma é o seguinte, o que é o Bolsonaro? Ele faz um papel, ele é um teatro, ele é um ator. O Bolsonaro é uma pessoa, é uma anta, né? Nunca, não vamos desqualificar não, ele faz bem o papel. Agora ele consegue, ele encontra quem segue. Agora eu acho que é preciso distinguir entre a mensagem que o Bolsonaro faz, aquilo que ele constrói, aquilo que ele passa, o tipo de mensagem que fala, soluções simples para coisas extremamente complexas, distinguir isso daquilo que está por trás do Bolsonaro, né? Quer dizer, o Bolsonaro é da linha de frente de um projeto de nação que é de manter a exclusão, de governar pela violência. Então, isso é um projeto muito mais articulado do que simplesmente a presença do Bolsonaro. Né? Eu acho que é isso que a gente... Você acha que ele está na ponta de lança de um grupo que defende um projeto claro? Quando você pega... Na Europa, a gente tem a extrema-direita avançando. E quando você pega o Congresso na bancada do Boi, Bala e Bíblia, de certa forma, você está diante de uma articulação muito mais ampla que conta, não raramente, com respaldo de órgãos da imprensa, de espaços públicos, de organizações as mais diversas. Você falou dos 3 Bs aí, viu? Eu já um dia falei aqui, vou até repetir, que são 5 Bs. Boi, Bíblia, Bola, Bolsa de Valores e bancos. São 5 Bs, hein? Continua aí. Mas eu penso assim, exato, o Bolsonaro, então, ele faz um papel, ele está lá. Agora, ele é um candidato frágil. Porque na hora que começarmos a debater mesmo para um processo eleitoral, que a mulher... outro dia, uma dessas desavisadas entrou na minha página, defendendo, me atacando e falando de Bolsonaro. Aí eu perguntei assim para ela, por acaso o seu pai fraquejou? O seu pai fraquejou? Eu perguntei a ela. Que é isso que o Bolsonaro disse, né? Que teve tantos filhos e no último, que foi mulher, ele fraquejou. Eu perguntei, por acaso seu pai fraquejou? Aí ela me respondeu muito educadamente, a sua mãe. No que eu respondi, olha, a minha mãe foi casada com um homem educado, que não falaria uma asneira dessa nunca. Dizer que fraquejou porque nasceu mulher, as filhas. Então,
Sabe? Mais ou menos assim. Bolsonaro, além de tudo, ele é fraquinho de marketing, porque a população, acho que são 51 ou 52% composta de mulheres, né? E de negros. Ele foi dizer há pouco que negros quilombolas que não servem para reproduzir. Então, são coisas que ele está falando por aí, que na hora da campanha, que a gente chegar na comunidade negra, da qual, de certa forma, tem militância pela capoeira, né? Participa de grupos de capoeira. Então, quando chegarmos e formos debater isso nas populações quilombolas, isso vai refazer. Agora pulando também o Bolsonaro, para a gente não ficar também só no Bolsonaro. Não pode, não. Dória, vamos falar do Dória. Então, isso que eu ia falar. Tucano. Ele, quando é colocado lá no páreo, ele tem mais votos, tem mais intenções de voto hoje do que o Alckmin. Posso dar uma definição assim do Dória? Eu posso até falar, vou dar uma curta. O Dória é o Bolsonaro bem vestidinho. É o Bolsonaro bem comportado. Camisa polo, mas veja, é o Bolsonaro bem comportado. Agora, eu acho que o Bolsonaro, ele tem... Eu acho muito difícil que ele venha a disputar a eleição para ganhar. Mas, de todo modo, quando o Simpsons falava que o Trump ia ser presidente dos Estados Unidos há 20 anos, todo mundo ria, né? E deu no que deu. Agora, eu acho que a gente tem que aprender com o Dória, com a campanha e com a eleição em São Paulo. Ninguém achava que o Dória tinha chance. Ninguém achava que ia que ia ser eleito com os votos que teve, inclusive um voto massivo na periferia, numa população que teve que foi muito beneficiado com os programas sociais do Lula e que acabou incorporando, segundo a pesquisa da Fundação Perseu Abramo, esse discurso de que é preciso apoiar um cara que é empreendedor, que não pode ficar apoiando preguiçosos, etc, etc. Então, essa questão, acho que no Brasil é extremamente complexa. Bolsonaro pode, certamente, não vai disputar para ganhar, mas pode se cacifar nesses governos com aliança, que eu acho que seria uma coisa extremamente ruim para a gente. Né? Mas a intenção por trás, e que está por trás do Dória principalmente, é a desmoralização da política. Porque esse processo todo, né, o que caminha, por exemplo, a própria Operação Lava Jato, que é a essência no judiciário disso e do Ministério Público, que é uma certa criminalização da atividade política geral. É transformar a atividade política numa atividade negativa. E, de certa forma, julgar o judiciário numa situação de proeminência aí, pelo que tudo está indicando aí. Nós temos aqui de falar, estou me avisando, toda hora que você está falando, eles me avisam ali que está da hora do intervalo. Não é nada pessoal não, viu, Gilson? Não é nada pessoal não. Mas vamos até voltar essa discussão. Volto. Aqui também para Minas, né? Precisa sair também uma pesquisa sobre quem é quem aqui numa possível disputa do governo de Minas. Porque todos os nomes possíveis hoje estão assim sob o crivo de bala, né? Não a bala do Bolsonaro, né? Bala de denúncias, bala de... Não é uma metáfora boa de usar essa. Não é boa de usar não, né? Então todos eles estão sob o crivo assim da má popularidade, tá bom? Popularidade ruim. Cena política volta em instantes. Segue Cena Política, debatendo o Brasil de hoje. Eu te cortei, Dimas, a palavra e volto com você. Temer, voltemos também a falar do Temer. Hoje a Polícia Federal fez novas revelações sobre aquele áudio que foi captado entre ele e o presidente da JBS, Joesley Batista, em que Temer, além da corrupção passiva que ele é acusado de estar praticando pela Polícia Federal, a polícia diz que ele propôs um incentivo financeiro, naturalmente, à proteção do Eduardo Cunha. Naturalmente, para o Eduardo Cunha não fazer a delação. Piora a situação do Temer com isso aí? Claro que piora a situação do Temer. Mas a ponto dele balançar e cair, ou balança, mas não cai e continua? Olha, se ele renunciar, ele perde o foro privilegiado e ele vai de algema. Foi o que Fernando Henrique Cardoso propôs, né? Pediu a ele um gesto patriótico. A questão da renúncia, e não é só ele sair de lá, é todo o ministério dele, ou grande parte.
o caju, o angorá. Então, o Cunha, pelo jeito... São pelo 8 ou 9 ministros sobre indiciamentos. O Cunha quer 500 mil por semana e é possível que esteja recebendo. Não sei como, está lá sob guardas da Polícia Federal, está sob guardas de Sérgio Moro, mas estava recebendo. E não duvido que isso continue, quer dizer, não duvido que continue recebendo, porque está calado ainda. Porque se ele fala, agora se ele fala também, cai tudo. Então, assim, o Temer é muito difícil cairá. As delações do Eduardo Cunha e do ex-deputado Loures, né? Loures, são muito temidas. A não ser que tenha movimentos de massa. A gente está tentando, eu vejo os partidos democráticos, as esquerdas, tentando colocar a população na rua. Tem greve geral marcada para dia 30 de março. Mas falta. E eu sinto falta do barulho das panelas. 30 de março não, né? 30 de junho, né? Desculpa, a greve geral. É que houve em março. Sim, é 30 de junho a greve agora. E eu sinto falta das panelas, do povo que bateu panela. Porque bateram panelas, eu me lembro bem. A Dilma Rousseff foi falar de dengue e eles foram bater panela. Hoje eles ouvem falar que o Temer está pactuado com a bandidagem toda, se não é o chefe dela, e não batem as panelas. Essa massa tem que bater panelas. O Temer não ousou ir à televisão, fazer um horário na televisão de pré-aviso. Ele está pré-avisado, ele tá falando por rede social, né? Mas aí não tem jeito de bater panela, que ninguém sabe que horas que vai sair a rede social. O problema é que para bater panelas houve grana, porque aquela movimentação toda que tirou a Dilma Rousseff custou dinheiro. Para as pessoas saberem de imediato. O pato amarelo da Fiesp. Houve o pato amarelo da Fiesp e a galinhada acompanhou os patos, né? Assim que a gente fala. Galinhas acompanham patos e morrem afogadas, né? Então eles foram acompanhar os patos. E agora os patos não dão mais o sinal para bater as panelas. As panelas estão mudas, porque perdeu a articulação. O MBL está comprometido com o governo Temer. Né? Então, assim, esses movimentos que fizeram, o movimento Vem Pra Rua está comprometido com o governo Temer. Então, esses movimentos apoiam o que está acontecendo. O lado neoliberal do governo Temer, que retira direitos trabalhistas, que acaba com a Previdência, né, que reedita, basicamente, fica-se pior que o sexagenário, né, a lei do sexagenário. O senhor que é professor de História da Educação, vou colocar um tema aqui para você. Você acredita que essas reformas, por exemplo, a reforma da Previdência, ela já subiu do telhado, né? Está lá em cima do telhado, está balançando, mas você acredita que ela cai de lá de vez ou o governo ainda consegue impor essa reforma? Eu acho que cada dia vai ficando mais difícil para o governo e para os grupos que apoiaram, né? Quer dizer, é preciso a gente nunca esquecer que o Temer não foi posto lá para governar genericamente, né? Ele foi posto para fazer um tipo de governo que tinha nas reformas o seu ponto capital. Eu acho que nesse sentido, quer dizer, há que se perguntar o que aconteceu nesse processo que o Temer tem perdido apoio sistematicamente de grupos que o avalizaram. Então, eu acho que essa questão... É o caso do Fernando Henrique Cardoso agora, Fernando Henrique, agora o Fernando Henrique que propõe o Temer, é o mesmo que fala do Dória, do Luciano Huck para presidente também. Então, é uma proposta, são propostas indecorosas. O Fernando Henrique terá os deputados tucanos, chamados cabeças pretas, eu acho que mais jovens, né? Agora estão incorporados com cabeça branca do Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que para a gente pensar nesse processo que está ocorrendo agora, inclusive em relação ao impeachment do Temer, a queda do Temer, eu acho que há grupos vários que querem a sustentação do Temer sangrando, né? Há aqueles que realmente gostariam que ele fosse um governo mais forte para fazer as reformas e não estão conseguindo. Agora, mesmo entre as esquerdas, quer dizer, há grupos dentre as esquerdas, alguns muito representativos, que querem manter ele sangrando porque não vê muita possibilidade imediatamente de fazer valer uma eleição direta, né? Ou seja, a própria noção de eleição direta nesse momento implica em reforma da Constituição. E, de novo, a gente volta àquela velha questão. Nós vamos reformar a Constituição para dar lugar a esse movimento, então, de tirar o governo e colocar outro, fazer a eleição, reforma a Constituição. Então, essa questão é bastante controversa, mesmo entre as esquerdas. Sim, mas reformas na Constituição eles estão fazendo o tempo todo. Claro, as PECs que estão congelando gastos, todas elas. Tudo é reforma constitucional. Sim. Então, a reforma constitucional, quando é um apelo democrático pela eleição direta, possivelmente esse Congresso não aprovará. Então, uma queda do Temer não implica em eleição direta. Isso não... O
grupo Essa que é a questão. mantém o Temer continuará no controle do Congresso. Tem uma queda dele, se ocorrer, né? Eu duvido que ocorra, exceto se... Você acha que continua o sangramento? Exceto se... Continua o sangramento e pronto. Exceto se a classe média que apoiou o golpe contra a Dilma descer para a rua também. E a gente somar com a esquerda e a gente pôr o governo para correr. Aí pode. Porque, inclusive, eles acreditaram no memezinho, assim, ó. Primeiro cai a Dilma, depois cai todo mundo. Isso foi um dos memezinhos que foi, cai a Dilma, cai todo mundo, né? Aqueles ficaram acreditando. Então, cadê pra gente derrubar? Então, a classe média tem que descer pra rua para ter movimento de massa e obrigaram a eleição direta. Mas, a eleição direta, se der, é Lula. E por que é Lula? Por que o Lula está lá na frente? É um dos pontos da pesquisa que a gente tem. Veja, era para o Lula estar destruído, como o senhor bem mesmo lembrou, professor Luciano? É para estar destruído o Lula, todo dia contra Lula, por que o Lula está lá em cima? Essa é a questão. E a resistência a Lula, ela pode cair? É uma outra questão, né? A resistência, a rejeição a Lula pode cair? Ora, 46% atualmente. veja bem, quem rejeita Lula? E por que rejeita? O Lula, há pouco tempo, quando saiu da presidência, saiu com 86% de aprovação. O Lula teve 86%, por que não terá de novo patamares próximos? Única liderança capaz de unificar o Brasil chama Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, agora Só concluindo meu raciocínio. O Lula hoje cresce porque, à medida que ficou claro que a Lava Jato é uma operação política, que há uma perseguição política declarada do Sérgio Moro contra Lula, onde o Ministério Público do Paraná não apresentou provas nenhuma contra Lula, é só consultar o pessoal do direito penal. Qualquer penalista lá da PUC, colega nosso lá, está contando os exageros, está falando, vê os grandes aí. Mas a Lava Jato está pegando, na verdade, quase todo mundo. Né? Está pegando o Temer também. A Lava Jato não está pegando o Temer, não, calma. Quem está pegando o Temer é Janot, a Procuradoria-Geral da República. A Operação Lava Jato não chegou em Temer. Inclusive o seguinte, eles falam o seguinte, a Lava Jato está lá com o Cunha preso. O Cunha está preso ganhando 500 mil por semana. Me dá 500 mil por semana por mês, eu fico lá. 500 mil o cara está... Eu queria aproveitar... Que prisão que é essa? Eu queria aproveitar esse restante aqui do último bloco, nós temos que falar do Rui Barbosa também. Em Minas Gerais não tem pesquisa, não faz. Se houver pesquisa, ou se... Como é que vocês analisam essa eleição aqui em Minas? Quem que sobra nesse, vamos dizer aí, nesse mato aqui que está difícil aqui de Minas Gerais, sabe? Eu acho que eu não temos pesquisas recentes e não estou muito apto para falar não, mas a tendência é que se o Pimentel puder candidatar-se novamente, se não houver nenhum problema, é que ganhe. Mas ele ganha, mas ele está com muitos indiciamentos também. Sim, mas se ele puder candidatar... Agora, eu acho que a gente tendo a achar que ganha. Acho que... Que a Aécio hoje já está praticamente destruído. O Anastasia também se escondeu. Outros nomes, Márcio Lacerda, também já está indiciado. A gente tem o Calil aí, né? Fazendo nada pegou no Calil, porque ele entrou agora, né? Mas a gente não sabe o que vai acontecer para frente, né? Depois de 2013, acho que antes era fundamental pensar, mas acho que 2013 devia um pouco nos ensinar também, ou chamar a atenção da gente, das dimensões da espetacularização da política, né? Quanto que a política virou um espetáculo. E nesse sentido, eu acho que é muito difícil fazer previsão, por exemplo. Eu acho que se você constrói uma outra imagem, uma outra abordagem do Lula, rapidamente ele pode voltar a patamares em que ele se encontrava, o próximo. Mas assim como fizeram com Dória, fizeram com Calil aqui, né? Essa construção, um pouco esse modo de abordar. Insistente também por Crivella. Claro, né? Crivella. Então, acho que há um conjunto expressivo da nossa população, e aí de todos os grupos sociais, de todas as camadas, em que a política virou um grande espetáculo. Um espetáculo que inclusive, que passa por contraditoriamente a ideia de que a política não faz sentido, de que a política não é importante, porque a política é substituída pelo espetáculo, pela mídia, por aquilo que algumas vezes as pessoas estão falando da pós-verdade, ou seja, mentira
que é apresentada sistematicamente, e você perde já a ideia de onde que aquilo veio, se aquilo tem algum fundamento, aquilo você passa a acreditar e agir a partir daquilo que é conveniente a você. Então, acho que essa dimensão, e que a mídia tem jogado sistematicamente a favor disso, parte significativa pelo menos, eu acho que não deveria levar... Acho que chama a nossa atenção para a gente não ser tão peremptório naquilo que pode acontecer, né? Eu acho que a gente está ainda há 1 ano e meio praticamente, 1 ano e alguns meses da eleição, e até lá muita coisa vai ocorrer ainda no país. Eu cortei o Dimas, agora eu tento cortar você. Cena política volta já já. Mas nós vamos falar sobre o livro. Segue Cena Política, com presença do cientista político Dimas Antônio de Souza e do professor em História da Educação Luciano Mendes, da PUC-MG, da UFMG. E nós vamos falar do seu livro, Rui Barbosa, Edição e Sociabilidades Intelectuais. Versa naturalmente sobre a obra do Rui Barbosa. Tá, o Rui Barbosa, é verdade, ela tem uma caricatura na capa do livro do Rui Barbosa. Ele é o brasileiro que teve mais caricaturas em toda a história, não é? Isso mesmo, se não é... Todos os levantamentos que eu conheço mostram que é o cara mais caricaturizado, né? Inclusive essa palavra é difícil, essa né? Caricatura que está na capa do livro, que é da Mirella Spinelli, que é uma das mais recentes sobre ele. Eu acho que o Rui é uma pessoa que esteve sistematicamente no espaço público, né? No debate público. Ele foi republicano, jacobino, ele era um radical, republicano radical, não sei se ele chegou a ser um jacobino. Assim, mas ele era radical, né? Eu acho que ele tinha uma proposta republicana, diferentemente de outros, avançadas, e eu acho que ele defendia a ideia de uma república que se baseava, por exemplo, no voto, na alfabetização, na educação, uma proposta republicana. Lutou muito contra a escravidão. Agora, ao mesmo tempo, a gente pensa, era um cara que viajava geral em muitas propostas que ele fazia. Eu acho que ele tinha uma... Viajava no sentido de viajar na maionese? Eu acho que ele, nos anos 30 tem um livro que é muito interessante, O Brasil Errado. E o livro começa com a ideia de que o Rui Barbosa representa, de alguma forma, esse Brasil. Muitas pessoas afirmam, se você fizer uma enquete, uma pesquisa, qual foi o brasileiro mais inteligente de todos os tempos. É possível que o Rui Barbosa ganhe, né? Eu não sei se o mais inteligente, mas certamente... Assim, popularmente. Certamente é um dos brasileiros mais conhecidos, é uma figura pública mais conhecida, intelectual. No final do século XX, né, há alguns anos, quando se fez levantamento sobre os brasileiros do século, os brasileiros do século, ele era um dos primeiros, e o brasileiro mais importante, ele e o Tiradentes. Que era um republicano avançado, naquela época, que era não vou dizer um revolucionário, mas pelo menos tinha uma posição política avançada. Fazendo um paralelo com hoje, com essa crise política, o que Rui Barbosa, o que a política de Rui Barbosa pode ensinar ao Brasil hoje? Também quero te ouvir, viu, Dimas? Uma das coisas que mais chama a atenção na postura política do Rui Barbosa, desde a década de 1860, quando ele entrou na política, é a ideia, por exemplo, de que a república, o regime devia ser laico. Por exemplo, a briga dele com a Igreja Católica era muito interessante. E a ideia de que nós temos, se queremos ser uma república, essa república tem que ser uma república laica e algo, portanto, a contra-interferência da Igreja nos negócios de Estado, essa era uma questão com central. Essa forte bancada da Bíblia hoje no Congresso? Isso é uma questão fundamental, que perpassa toda a experiência republicana nossa. Se o nosso império era um império católico, a República não deixou de ser-lo. Apesar de que a República teve um distanciamento da Igreja, sobretudo nos anos iniciais da República, depois a relação promíscua entre o Estado e a Igreja, as igrejas, particularmente a Igreja Católica, é uma constante na nossa... O pensamento político, pensamento educacional, que é onde eu trabalho mais, é eivado dessa relação. Então, acho que há aí uma dimensão fundamental que vale a pena retomar as discussões, os projetos que ele propunha. Além disso, eu acho que uma outra dimensão fundamental era quanto que esses grupos, desde lá,
eles reforçavam a ideia de que era impossível fazer uma república de fato republicana sem o concurso de uma educação de qualidade que fosse mais abrangente possível, né? Eu acho que essa era uma outra ideia central. Claro que não era só a educação. Nunca vingou no país. Não era só a Nunca educação, vingou, né? mas a educação Você tinha que é um um papel professor central. de história da educação, isso nunca vingou no país. Todos os políticos têm esse blá blá blá, que interessa a educação, Claro. mas na prática ninguém faz de uma maneira efetiva. Eu acho que se expandiu fortemente a educação pública, sobretudo no século XX, sobretudo com o apoio puxado pelos movimentos sociais, pelos grupos organizados que queriam uma educação pública de qualidade para todo mundo. Acho que isso foi feito na medida em que a gente colocou as crianças, os jovens, está tentando colocar os jovens na escola. Agora, questões estruturais da escola pública, a questão do salário e da carreira dos professores, as condições de trabalho nas escolas públicas, permanecem os mesmos grandes questões e dilemas ainda do século XIX. E o Dimas, o que você está pensando sobre essa transposição das ideias de Rui Barbosa para os dias de hoje nessa crise? Acho que nas próprias palavras do professor Luciano a gente pode compreender, né? Porque à medida que defende uma república de letrados, para um país que no momento, digamos que 99% da população deveria ser analfabeta, ou da população votante, porque nós tivemos em 1881 uma reforma eleitoral de caráter liberal que excluiu o voto do analfabeto. A exclusão do voto do analfabeto baixou de 15% de participação política de eleitorado, era maior que na Inglaterra. Aqui você participava 15%, na Inglaterra na época participava 7%. Então quando proibiu-se o voto de analfabeto antes da República, em 1881, a percentual de participação caiu para 0,5%. A República, a República dos Letrados, ao invés de incluir os analfabetos, restituindo a cidadania a esse grupo enorme, a grande parte da população brasileira, manteve o voto do analfabeto. E isso excluiu o público da res, Ou seja, a república sem público, sem povo. Foi conhecido como República dos Coronéis, Ficou o poder restrito na mão de um grupo apenas elitizado por alfabetização, que votava. Então a população pobre, negra... Você acha que hoje estão querendo fazer também uma República dos Coronéis aqui? Olha, a república que se instituiu com o Marechal Deodoro foi de um golpe. Foi um golpe de Estado que a instituiu. A república não era um desejo da nação, não. A nação gostava. O imperador, o Pedro II era amado e a princesa Isabel querida. Foram roubadas as coroas. Inclusive, foi roubada a coroa, Carlos, inclusive no momento quando havia 2 anos da abolição da escravatura. Ou seja, basicamente o golpe republicano foi uma represália dos cafeicultores paulistas contra a abolição da escravatura. Então deu-se um golpe porque a princesa Isabel, porque a monarquia libertou os escravos, obviamente isso foi negociado anos com as comunidades africanas e escravas no Brasil, pelo Partido Conservador. Então chegou um ponto quando se há a abolição, o Império cai. O Império caiu por um golpe, um golpe das elites que perderam os escravos. O Caiado da época, então... o Caiado da época deu golpe. Essa pesquisa, o Caiado de hoje, vai muito mal nessa pesquisa. Agora, fazendo o golpe republicano, vamos assim chamá-lo, e o golpe de 2016 tem semelhanças, sim. Porque na hora que começou a emergir o povo pobre, negro, chegaram às universidades, na hora que o diploma, Gessé de Souza, sociólogo, nosso amigo, professor no Rio, que diz com muita clareza, na hora que o diploma, porque é o capital que está sendo concentrado novamente, que começou a dispersar, o BNDES estava emprestando dinheiro para pequenos produtores, o Estado está financiando carro de pipoca. No governo Lula, ou seja, na hora que o dinheiro distribuiu, teve que concentrar novamente. E os diplomas,
Porque assim, nós estamos na universidade há muitos anos dando aula, e assim, o que o ProUni, o que o FIES facilitou a entrada das populações, principalmente pobres e também negras, na universidade, isso é como se tivesse uma nova abolição. Sim. Vamos voltar à questão agora do Rui Barbosa. Eu falei, eu falei no início ali, considerado um dos homens mais inteligentes, ou talvez o mais inteligente da história do país, mas ele cometeu o que se chama de uma grande burrice, porque ele tinha um repúdio muito grande, ele tinha um ódio à escravidão, mas ele, por intermédio de uma lei, não tem muito conhecimento, ele mandou acabar, mandou extinguir, mandou queimar, não sei o quê, todo o material da escravidão, todos os documentos da escravidão no país. E o que aconteceu? Se você quiser hoje pesquisar sobre a escravidão, você tem de ir à Inglaterra, você tem de ir a Portugal, porque o que tinha no Brasil foi muita coisa, ou quase tudo, destruído. Seria isso? Não, eu acho que as pesquisas recentes sobre a escravidão nos últimos 30 anos no Brasil Mas isso houve, primeiro? A ideia, enfim, então mostra que a destruição não foi tanto quanto se alardeou. Mas longe de defender o Rui Barbosa, mas há uma controvérsia importante em relação a esse ato mesmo, né? Acho que uma dimensão é essa do esquecimento, que era a ideia de que a queima como aquela forma de esquecimento. Horrível, vão esquecer, Por outro lado, tem algumas pessoas que sustentam também a ideia de que, como havia da parte dos fazendeiros processos de cobrança pelos escravos que haviam sido libertados, quer dizer, uma estratégia de queimar é a estratégia também de impedir a comprovação da posse dos escravos. Então, essa era uma coisa importante. Indenizações, que havia uma pressão muito grande, quer dizer, do pagamento pela República, pagamento pelo Estado imperial e depois republicano, a coisa da abolição. Então, há uma controvérsia sobre... Não, acho que a gente nunca vai saber. O fato é que, tanto num caso quanto no outro, acho que a gente... ficou um conjunto de fontes muito expressivos que torna possível hoje uma história da escravidão, uma história da população negra. A gente não pode esquecer que a população negra no século XIX, ainda no regime da escravidão, era composta por, majoritariamente no Brasil, população já livre, liberta, etc. Então não há um sinônimo entre negros e escravos já no século XIX. Acho que isso é importante dizer. Então, a história dessa população tem sido contada, tem sido mostrada, inclusive os projetos alternativos que essa população demonstrava. Aproveitando aí a sua palavra, Luciano Mendes, professor de História da Educação da FMG, Cena Política te agradece a sua presença, e a Dimas Antônio de Souza, cientista político da PUC-MG, quero recebê-los aqui outra vez. E Cena Política agradece principalmente a você que acompanha semanalmente o nosso debate. Eu sempre termino o programa falando isso, porque sou muito grato pela sua companhia. Até outro.